O Banco Central vai divulgar hoje a nova taxa básica de juros. É por isso que eu vou conversar agora aqui no estúdio com o professor Marco Aurélio Cabral, economista da Universidade Federal Fluminense. Marco, é uma grande expectativa no mercado financeiro de uma redução aí de 1% da taxa básica de juros. Você concorda com esses especialistas? Eu acho assim, nesse momento tem muita gente apostando, né, Guilherme? Eu aqui não estou com uma ótica de aposta, eu estou vendo assim, procurando entender como vai ser o futuro da economia brasileira. E aqui, olhando dessa maneira, o que a gente vê é uma desaceleração muito grande nas semanas recentes do crescimento, principalmente do crescimento industrial. Então, assim, hoje a diminuição da taxa de juros tem, entre outros imperativos, um certo estímulo para o processo de industrialização brasileiro. Nós hoje temos um impasse, que é um impasse em relação ao nosso futuro, do que nós queremos ser. Ou nós vamos trabalhar para sermos um país industrializado e, portanto, com a criação de postos de trabalho qualificados, ou nós vamos ser uma fazenda, uma grande fazenda, onde nós vamos estar, na melhor das hipóteses, formando nossos filhos em direito e medicina e análise de sistemas. Então, para que nós possamos avançar do ponto de vista tecnológico, de engenharia, nós temos que fazer medidas que, às vezes, contrariam os manuais. Então, eu tenho defendido que a gente diminua, nesse momento, 1% da taxa de juros. O que tem que ser feito logo. Eu não acredito que haja um perigo muito grande de instabilidade financeira por conta de fuga de capitais. Nós ainda estamos um pouco longe disso. Mas, a rigor, o Banco Central é que tem essa responsabilidade e é ele que vai tomar essa decisão. É que o Banco Central, a preocupação principal dele seria a inflação, mas, pelo que você está falando, agora o momento é de pensar no crescimento da economia como um todo, que passa por um momento difícil. Sim, Guilherme. O crescimento que nós temos vivido nos últimos anos, ele está colocado em xeque, em grande parte pela concorrência internacional. Então, o que nós temos hoje é uma necessidade de proteção do nosso mercado interno e de colocar as nossas empresas, principalmente as industriais, em igualdade de condições para competir. Então, essa igualdade de condições para competir envolve a captação de recursos financeiros a custos compatíveis com a concorrência internacional e, mais importante do que isso, uma perspectiva de um mercado internacional com um dólar competitivo também para essas empresas, né? Agora, a gente está vendo aí um problema gravíssimo econômico na Europa e o Banco Central também está de olho nisso. Seria um dos motivos, então, para essa redução? Eu acho que a Europa é sempre um fator preocupante. Essa questão europeia não vai se resolver de um dia para o outro. Ela tem alimentações negativas, não apenas positivas. Então, o que a gente espera aí é que a crise ela continue se propagando a despeito de todo o colchão financeiro que está sendo construído na Europa hoje. E, naturalmente, que o Brasil não pode tomar essas decisões isoladamente. Eu me lembro, há uns 5, 10 anos atrás, quando as pessoas diziam, muitos economistas diziam, que o Brasil não tem que inventar a roda. A gente tem que estar fazendo o que os outros países do mundo têm que estar fazendo. Pois bem, neste momento, os outros países do mundo estão muito preocupados com a questão das taxas de juros e com a concorrência internacional. Então, com preocupações também de proteção dos seus mercados internos e tudo mais. Então, o que o Brasil está fazendo não é nada diferente do que boa parte dos outros países está fazendo também. Agora, essa redução possível de 1%, no caso da taxa de juros, tem risco inflacionário para o país? Olha, eu venho de uma escola de pensamento, Guilherme, onde nós não relacionamos de forma tão direta a taxa de juros à inflação. E quando a gente olha os economistas que trataram esses temas de forma integrada, não apenas olhando a inflação, mas também o crescimento econômico, o que a gente percebe é que em momentos de crise o Estado Nacional ele é um agente fundamental como elemento estabilizador das economias. Hoje o mundo não dispõe de um Estado dos Estados. O projeto pós-Segunda Guerra Mundial, que visava conferir ao mundo uma certa estabilidade financeira e política, previa lá a criação do FMI, do Conselho de Segurança da ONU, no campo econômico e político. Infelizmente, esses sistemas foram sequencialmente desmontados, principalmente pelos Estados Unidos da América, a partir dos anos 60 e 70. Então, o que a gente tem hoje é um mundo desprovido de instituições, até certo ponto, para lidar com um novo tipo de situação que não é de normalidade dos mercados e aonde os Estados nacionais têm que tomar decisões tempestivas e não há muita margem de erro. Então, o papel dos nossos políticos hoje, das nossas lideranças políticas hoje no país, é muito importante. E, a meu juízo, o curso das ações tem sido feliz. A gente tem dado uma parcela de sorte e uma parcela de muita competência. Quanto à inflação, eu acho que, na pior das hipóteses, nós teríamos que conviver com uma inflação pequena, controlada,
mas persistente, não apenas no Brasil, mas como no mundo. Então a gente pode até pensar aí, na sua opinião, então poderia até pensar, passar desse centro da meta, até do teto da meta de 6,5, seria importante um momento como esse para aquecer a economia? Eu acho que assim, eu acho que a gente hoje tem que deixar de... A inflação é importantíssima, porque ela afeta os mais pobres, a gente não vai discutir isso. Mas nesse momento, olhando para o conjunto da sociedade brasileira, nós temos que defender o emprego. Essa é a variável mais importante. Nós ontem tivemos uma divulgação dos números recentes do emprego no Brasil, através do CAGED, e nós percebemos uma queda de 16% em relação ao ano passado. Bola, se a gente estivesse falando de dólar, ou de bolsa de valores, ou de taxa de juros, uma queda de 16% colocaria todo mundo de cabelo em pé. Nessa medida, nós temos que ficar muito alertas com relação a esse freio da economia brasileira, que não é outra coisa senão o resultado das críticas que vêm sendo feitas a uma sobrevalorização do real em relação ao dólar. Mas vou te pedir então para a gente encerrar, para nossos internautas que estão nos assistindo, o que fazer com dinheiro num momento como esse, de crise na Europa, de mudança na taxa de juros, onde colocar o dinheiro agora? Eu diria o seguinte, Guilherme, eu acho que assim, depende do investidor para o qual nós estamos falando. Então eu vou dividir aqui em algumas categorias. Se eu estou falando com pessoas jovens, que estão já dentro do mercado de trabalho, estão gerando uma poupança excedente, às vezes morando com seus pais, essas pessoas às vezes poderiam ter um instinto um pouco mais agressivo e tentar ousar um pouco mais. Eu aí recomendaria, ao lado da aplicação em renda fixa, né, a melhor aplicação, a mais segura, que é mais recomendável para os pequenos investidores, essa aplicação em renda fixa, as melhores condições são dadas muitas vezes pelas aplicações de tesouro direto. Isso qualquer internauta pode ir no seu banco de relacionamento e perguntar como eu faço para aplicar no Tesouro Direto. Agora, aqueles que eu estava me referindo agora há pouco, que têm um pouco mais de recursos e segurança na vida, poderiam eventualmente dedicar um pedacinho dos seus recursos ao ouro, que caiu nas semanas recentes, em função de boas notícias conjunturais que têm surgido no mundo, mas que diante de uma piora da crise política e econômica internacional, a gente espera que ele venha a aumentar. Mas, de novo, é um investimento muito arriscado e que deve ser olhado com muita cautela só por uma fração muito pequena dos investidores brasileiros. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, então, com o professor Marco Aurélio Cabral, da Universidade Federal Fluminense. Análise com credibilidade aqui na Globo News. Até a próxima.